Fala galera, chegamos para mais um vídeo aqui no canal do Amigos Urbano. Eu sou o Vinícius Cabral, estou aqui com meu parça Fernando Ribeiro. Fala Fernando, como é que estão por aí? Tudo bem, Vini, com você? Tudo beleza, ainda mais para falar de um título histórico do Peixe, né? Um título que Sim. fez a gente não, que a gente ainda não estava por aqui, mas que fez o Santos e sua torcida saírem de uma fila incômoda, cara. Uma fila de 20 anos. Você imagina, a gente ficou 18 anos e ficou maluco. Tudo bem que a gente teve alguns títulos ali no meio para dar uma quebrada, mas 20 anos, a Sim. maior fila da história do clube, né? Se a gente for contar, não, se a gente for contar Paulistão, não, mas desde que o Santos conquistou um título, é a maior fila, um jejum extremamente incômodo e quebrado, assim como em 2002, com uma equipe muito jovem, né? Exatamente, Vini. O título de 55, ele se assemelha muito ao de 2002, inclusive para a geração que viveu 55, nada foi maior do que esse título. Muitos dos títulos maravilhosos que o Santos conquistou depois não superaram a alegria e toda a satisfação que a torcida viveu durante o ano de 55. Eram 20 anos sem títulos, né? O Santos tinha conquistado o Paulistão pela primeira vez em 35, e com uma equipe que a gente não pode chamar de desacreditada, mas não era uma equipe com alto investimento, não era uma equipe entre as favoritas, e é uma equipe que foi se provando no campeonato anterior, 1954, e em 55 muitos jogadores despontaram, se transformaram craques e transformaram o Santos em outra instituição. 55 é meio que o marco, Vini, da passagem do Santos regional para o Santos nacional É, e e, mundial. e eu, se vivo fosse em 55, eu acho que concordaria com essa galera que prefere o título de 55 até do que o título mundial, por exemplo. O paralelo que eu faço é 2002 com 2011. Cara, óbvio, Exatamente. eu amo a Libertadores de 2011. Pô, a gente estava lá, a gente foi para o Uruguai e foi incrível, né? Quando acabou o jogo, a gente falou: caramba, cara, ganhamos uma Libertadores, é uma sensação absurda. Só que Sim. 2002 sei lá, é uma Foi libertação, né? libertadora, né? É. Exatamente. E foi exatamente isso que aconteceu em 55. Mas, como o Santos é o Santos, desde que o Santos foi fundado, sempre tem que vir com drama, sempre Ah, tem que é. vir com dificuldade. Exatamente. Não é. Santista não tem paz, e em 55 tinha muito menos, viu, Vini? Muito menos, a gente reclama de boca cheia hoje. A gente contou no episódio, né, ao longo dos 30 e poucos minutos do episódio, toda a campanha do Santos, a montagem do time. Já era o Lula, né? O Lula que Sim, trabalhou em outras equipes da cidade de Santos, trabalhou na Várzea Santista, pensou alguns bons valores, conseguiu trabalhar com alguns jogadores que já tinham destaque, né? Montou uma equipe mesclada com, por exemplo, você tinha Tite, que já tinha um pouquinho mais de cancha, você tinha o Urubatão, que já tinha um pouquinho mais de experiência, mas você tinha jovens como o Pepe, que estava nos seus primeiros anos de profissional, você tinha o Zito, que, como você bem sim. disse no episódio, jogava onde dava. O Zito não era titular absoluto, jogava de lateral, jogava de volante, jogava em outras posições. Era uma mescla boa e que deu certo. Antes de falar da emoção da reta final, Fernando, a gente destaca que o Santos ganhou vários clássicos, né, durante a campanha, Sim. e tomou uma pancada da Portuguesa que, olha, quase perdeu o rumo do campeonato, né? Isso, exatamente, Vini. O Santos fez um primeiro turno exemplar, ganhou muitos clássicos, ganhou do São Paulo, ganhou do Palmeiras, empatou com a Portuguesa e no segundo turno, logo no início do segundo turno, quando o Santos e Portuguesa se enfrentaram no Pacaembu, o Santos era o favorito para a partida, né? Para a vitória. O Santos era o líder do campeonato, irresistível. Os jogadores jovens do Santos estavam se destacando demais. O Del Vecchio estava fazendo muitos gols. Pepe jogando muito bem. Vasconcelos bem também. Enfim, a equipe santista estava indo muito bem. O Ramiro se firmando cada vez mais. O Álvaro, que foi um dos principais jogadores daquela competição, daquela campanha. E quando o Santos enfrenta a Portuguesa, dá uma pane
no time, e o time sofre 4 gols no primeiro tempo e 4 gols no segundo tempo. O Santos perde por 8-0 e assim, Vini, poderia ter sido ainda pior, porque o 8º gol da Portuguesa foi antes dos 30 minutos do segundo tempo. Ou seja, o Santos teve aí pouco mais de 15 minutos para sofrer o 9º e o 10º gol, e foi uma goleada histórica, marcante, que surpreendeu a todos. Os santistas daquela época sempre comentam essa partida, uma das maiores goleadas sofridas pelo Santos em sua história, e tinha tudo para atrapalhar e abalar aquele elenco, né, Vini? Sim, abalou pouquinho, assim, porque já vamos falar do jogo seguinte, só queria fazer um paralelo, cara. Eu não sei o que passa na cabeça de um jogador, do treinador, da torcida, eu sei. Cara, você vai pro vestiário tomando de 4-0. Você pensa o quê? Vamos fechar a casinha, né? Não vamos tomar mais gol, porque, pô, 4-0, de repente a gente faz um golzinho, 4-1, 4-2, tá bom, entre aspas. Ou você pensa assim, vamos lá, vamos fazer 1, 2 antes dos 15 minutos. Por que eu tô falando isso? Eu lembro que na fatídica semifinal da Copa de 2014, virou 5-0 para a Alemanha? Virou 5-0. E aí virou passeio, na verdade. Virou passeio. O papo no lugar onde eu tava vendo jogo em casa com uns amigos, né? Saudades de aglomerar. O papo que rolou no intervalo era assim, não, se fizer um golzinho com 5 minutos, dá para buscar. Então, assim, isso aí eu escutei no Santos e Barcelona também, no Mundial de clubes, né? Pois é. 3-0 no intervalo, se faz um gol no começo, de mim não foi. Vai sentir. De mim não foi. Não. Mas porque eu acho que todo mundo fica meio perdido, né? Tá 5-0 para a Alemanha, você fala, não, se fizer um golzinho, não vai fazer golzinho, vai tomar mais gol, vai ficar mais feio. E acho que foi um pouco que aconteceu ali. Não ia fazer mais gol ali. Tinha que fechar a casinha para não ficar tão feia a coisa, né? A questão... Não tem vídeos dessa partida, né, Vini? Pelo menos não existem vídeos conhecidos desse jogo. Mas o que parece, pelos relatos que a gente buscou em jornais, em revistas, ou até declaração de jogadores em algum momento de suas carreiras, é que realmente a equipe teve uma pane. Parou. Não conseguia organizar jogadas, todos os ataques da Portuguesa eram extremamente perigosos, a equipe simplesmente não conseguiu se encontrar, nem para impedir que a Portuguesa fizesse mais gols. Exato. E aí no jogo seguinte a preocupação era muito grande, né? Será que o time vai sentir o golpe no jogo depois? Não, o Santos recuperou, ganhou do Guarani por 5-0, só que na sequência perdeu para o São Paulo. E aí voltou o sinal de alerta. Afinal, eram 2 derrotas em 3 jogos. Só que o time do Lula respondeu maravilhosamente bem. Emendou uma sequência de 4 vitórias. Essas vitórias levaram o time lá para as cabeças. E aí o Santos ficou bem pertinho do título, que, como você disse no comecinho, não veio sem uma dose extra de emoção, né? O Santos era só o Santos ganhar uma partida contra o São Bento em São Caetano. Uma de suas 3. Uma de 3. Tinha uma de 3. Era só ganhar um jogo. São Bento, isso. Não é de Sorocaba, o São Bento que era de São Caetano. Corinthians e Taubaté, os 2 últimos na Vila Belmiro. Corinthians na Vila, isso. E aí o Santos só conseguiu ganhar o último jogo, nada mais Santos do que isso, né? E o Santos acabou perdendo para o Corinthians no penúltimo jogo de virada, uma virada também que Santos abriu 2-0, né? Deve ter assustado todo 2 gols em 2 minutos. Cara. Você imagina o peso também nos jogadores, né? Então, na partida de São Caetano, o Santos perde para o São Bento por 2-0. A partida foi no dia 31 de dezembro de 1955. Né? O Réveillon Santista não foi fácil em 1955. A certeza de que o Santos seria campeão naquela tarde era muito grande. Mas ali, e a gente vivenciou isso entre 84 e 2002, a fila, né, de títulos, o jejum, o período sem títulos, ele acaba pesando nos momentos mais decisivos. E nessa partida de São Caetano, ela foi assim incrivelmente definidora. O Zito, que era um ótimo jogador e estava se firmando na equipe, praticamente entrega a bola no pé do jogador do São Caetano, e aí o São Caetano abre São Bento, de São Caetano, e aí o São Bento abre o placar. Quando o Santos toma o gol, a equipe entra em colapso, toma o segundo gol, o Santos tem 2 jogadores expulsos, uma chuva danada, o gramado muito pesado lá no Anacleto Campanella. Tinha já esse nome, Anacleto Campanella, isso. Depois ele muda para Lauro Gomes, não sei se não me recordo se na década de 70 ou de 80,
o nome do estádio muda para Lauro Gomes e depois volta para Anacleto Campanella. Tanto que quando eu fui lá em 2001, Vini, a gente se perdeu porque todas as placas mandavam a gente para o estádio Lauro Gomes. E a gente não seguia a placa, né? Claro. Lauro Gomes à direita, a gente seguia direto, né? Lauro Gomes, a última entrada, a gente foi direto. Aí o cara falou, pô, você perdeu as últimas 3 entradas? Ah, mas é para o estádio Lauro Gomes, a gente quer ir para o Anacleto Campanella. Enfim, que mudou de nome, não trocaram as placas. Olha aí, isso prefeitura... Isso em 2001. E o primeiro jogo Santos-São Caetano da história, né, no Paulista de 2001. Mas aquela tarde em São Caetano foi muito, muito impactante. E aí quando o Santos abre 2-0 no Corinthians e sofre 2 gols no intervalo curtíssimo de tempo, o drama colocou de novo os jogadores do Santos numa situação difícil. O Santos toma o 3º gol e vai para a última rodada, dependendo do resultado de uma vitória, corria muitas chances de perder o título. E além da pressão de ter que vencer, o Santos ia jogar desfalcado, né? O Santos jogou sem o Zito, sem o Cássio, sem o Sarno, todo mundo suspenso, e o Elvio e o Formiga não jogaram porque estavam machucados, né? E aí, para esse jogo, o Lula mandou o time a campo com Manga, Ramiro, Elvio, Formiga e Feijó, Urubatão, Álvaro, Titi Delvecchio, Negri e Pepe. O Formiga, eu disse, estava lesionado, ele não treinou durante a semana, mas ele acabou jogando. E o Santos fez 1-0 com 15 minutos, gol do Álvaro. O Santos foi para o intervalo, desceu o túnel com vantagem de 1-0 e o Taubaté empatou com o gol do Teto aos 10 minutos. E aí, drama na Vila Belmiro, né? Porque... o técnico do Taubaté era o Aimoré Moreira, que tinha trabalhado no Santos em 1952. O Aimoré, que era um grande amigo do Lula, um grande amigo, uma amizade pouco conhecida das pessoas, mas Lula e Aimoré eram grandes amigos, muito amigos mesmo. E o time do Taubaté, Vini, dizem, tá? Nunca ficou comprovado, receberia, né, um incentivo financeiro da diretoria do Corinthians ou da torcida do Corinthians, enfim, de pessoas ligadas ao Corinthians, caso fizesse o trabalho na Vila Belmiro, caso vencesse o Santos na Vila Belmiro. Então, no segundo tempo, o time do Taubaté jogou como se fosse uma final de Copa do Mundo. Voou, né? Mas não deu muito certo, não. O Pepe, em um dos seus históricos chutaços, fez o gol da vitória do Santos, 2-1, Vila Belmiro explodiu e o time conseguiu segurar o resultado e acabou sagrando-se campeão, o segundo paulistão de sua história. E aí, de 55 para frente, o Santos virou um bicho-papão absurdo e podemos dizer que tudo começou ali, né? Tem uma sementinha ali de trabalho ali, alguns valores que continuaram na equipe, né? Alguns nomes que a gente já falou, como o Zito e o Pepe foram importantíssimos, mas também outros nomes que deram suporte àquele time histórico. E começou ali naquela tarde em Vila Belmiro. Uma pena que a gente não estava lá para ver, né? Isso, Vini. E uma pena também que tenhamos pouquíssimos vídeos, né, desta tarde em Vila Belmiro. O gol do Pepe tem praticamente a bola entrando no gol. O gol do Álvaro também não tem muita coisa, não tem muitas jogadas da partida. E assim, Vini, é uma partida, né, que define o futuro do Santos e o que o Santos se tornou. Porque uma derrota ali, depois de o Santos ter tanta vantagem, muito provavelmente acabaria com o emprego do Lula, né? Então o Lula não prosseguiria muito provavelmente como técnico do Santos. Jogadores jovens teriam sido talvez acusados de pipoqueiros, né, Vini? Porque a gente sabe que nessa situação os jovens sofrem mais, então Delvecchio teria dificuldade no prosseguimento da carreira, Pepe, Álvaro, Pagão, o próprio Vasconcelos, Formiga, Zito, enfim, Urubatão, e foram jogadores que foram a espinha dorsal, a base do Santos, que se torna multicampeão e se torna o maior brasileiro do mundo, o maior time da Terra. Então, se 55 tivesse dado errado, muito provavelmente não existiria 58, não existiria 62. E tem outro fator, né? Parar guerra e tudo que veio. Não existiria esse podcast, né? Esse vídeo, esse podcast da gente. E eu acho que também esse homem aqui, ó, talvez ele não viesse para o Santos. Porque um dos motivos que levaram o Pelé ao Santos foi que o Valdemar de Brito, né, que foi o seu descobridor, o ex-atacante, ele convenceu a família do Pelé, o Dondinho e a Dona Celeste, de que o Santos era um time vencedor, que trabalhava com jovens e era de uma cidade menor do que as metrópoles.
É um combo, Exatamente. né? Vencedor, jovem Sim, e uma cidade tranquila. Aí, se fosse assim, não é um time vencedor, talvez o Dondinho falasse, bom, preciso levar meu filho para um time campeão. E o Santos ganhou, e exatamente. aí aquele título mudou os rumos da história. É isso, né? Quem quiser saber Exatamente. todos os detalhes dessa campanha inesquecível, nosso podcast está em todas as plataformas, também está aqui no YouTube. É só acessar o canal do Amigos Urbano. Certo, Fernando? Certo, Vini. Grande abraço. Valeu, galera, e até a próxima. Tchau, tchau.